Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna, inscrito, inscrita ou não inscrito que vai se inscrever agora aqui no meu perfil do YouTube. Eu vou liberar para vocês gratuitamente uma parte de uma aula de mais de uma hora sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Eu estou liberando a parte final, que na minha visão é o que pouca gente sabe. Questões sobre serviço militar e layoff. Assista essa aula. Se você quiser completa, é só você matricular aqui embaixo. O link tá aqui, eu vou colocar um cupom de desconto. Eu vou liberar 15 cupons de desconto. É só clicar aqui embaixo e acessar e assistir a aula, o curso completo. Nossa senhora, tem coisa demais para você assistir. Tanto direito material, CLT, súmulas e OJs e também jurisprudência importante para sua prova, tá? Então, assista isso daqui com a sua CLT do lado, faça as anotações que eu tô passando na aula, porque são temas que eu aposto. E nem sempre serviço militar vai ser interrupção do contrato de trabalho lá no 473, cuidado. E você precisa saber sobre o layoff no artigo 476A da CLT, já caiu e vai cair de novo, tá bom? Então vai pra aula. Se você quiser conhecer mais do Revisa Mec, o link tá aqui embaixo, o cupom de desconto tá aqui embaixo, vai lá, se matricula e bons estudos. Serviço militar é interrupção ou suspensão do contrato de trabalho? Estou falando do serviço militar. Professor, lá no artigo 473 fala, né, do tempo de prestação do serviço militar. Cuidado, não fala. É isso mesmo que você ouviu. Não fala de prestação do serviço militar. Presta atenção, nós vamos falar aqui, ó, serviço militar. É o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui. Você tem três hipóteses de discussão do contrato de trabalho quanto ao serviço militar. Nós vamos colocar aqui, ó, presta atenção comigo. Você tem a prestação efetiva, olha só, prestação efetiva do serviço militar. Isso aqui está lá no artigo 472 da CLT. O que é essa prestação efetiva do serviço militar? Eu, Breno, tenho 18 anos, me alistei e eu fui convocado. Não, Breno, você vai ficar aqui um ano. Eu fui convocado para prestar o serviço militar. Não sei se vocês viram, agora eles vão abrir, parece que até facultativamente para as mulheres se alistarem também. Então esse caso que eu estou falando aqui, eu me alistei e me aceitaram. Eu me alistei e me aceitaram. Então eu vou ficar aquele ano prestando o serviço militar obrigatório. Então é prestação efetiva do serviço militar. Para você não confundir, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui obrigatório. Perfeito? Aqui está. E isso está no artigo 472 da CLT. E esse caso aqui, pessoal, como eu vou prestar o serviço militar, se eu estiver trabalhando, eu vou ter o meu contrato o quê? Suspenso. Então, nesse caso aqui, é suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Eu tenho que prestar o serviço militar, mas o meu empregador tem que me pagar? Vou ficar um ano sem aparecer na empresa? E é um serviço militar obrigatório. Então, pelo artigo 472 da CLT, eu não vou trabalhar, não vou receber salário e também não vai contar como que? Tempo de serviço. Perfeito? Tranquilo? A segunda hipótese. Ah, professor, tem a discussão da FGTS. Não vamos entrar nisso aqui agora, não. Fica tranquilo. Segunda hipótese. Eu vou o quê? Cumprir. Olha só. Eu vou cumprir exigências do serviço militar. Isso aqui está lá no artigo 473, inciso 6 da CLT. Só que essa exigência, que eu quero que você preste atenção, é o famoso jurar. Se eu não me engano, esse é ecrasiado, tá? Jurar a bandeira. Todo mundo que se alista
lá no serviço militar, mesmo que seja dispensado, eu fui dispensado por excesso de contingente à época, né? Mas eu tive que ir lá um dia, num local, jurar a bandeira. Canta o hino, faz algumas coisas, tem toda uma cerimônia ali. Isso é o serviço militar obrigatório? Não. Isso é o quê? É uma exigência do serviço militar. Nós temos uma lei específica, pessoal. Na CLT consta do 473, inciso 6. Só que essa exigência, eu vou até colocar para vocês aqui, ela está na lei, ó, na lei, número. Então não confunda, não confunda. Artigo 473 da CLT, tá certo? Só que a previsão do jurar a bandeira está na lei 4375 de 64. Mais especificamente, no seu artigo 65, a linha C. Artigo 65, a linha C. É a lei do serviço militar. E esse caso aqui, pessoal, é um caso, como está no 473, de interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Eu vou receber esse dia, eu não vou deixar de receber. Eu vou lá jurar a bandeira, você passa algumas horas lá, tem gente que até volta pro trabalho, a depender da situação. Professor, mas eu conheci essas duas. O senhor disse que tem três hipóteses. Pessoal, são 3 hipóteses. Cuidado. A terceira hipótese também está na lei do serviço militar, 4375 de 64. Que é o quê? É a convocação para, presta atenção, manutenção da ordem e do que mais? Manutenção da ordem interna, ou guerra. Isso aqui não está na CLT. Não está. Isso aqui está no artigo 61, presta atenção, artigo 61 caput da lei número 4375 de 64, que é a lei do serviço militar. Pessoal, e esse artigo, pouca gente conhece, mas ele fala justamente dos brasileiros, que eles são incorporados. Veja, eu não fui convocado para o serviço militar obrigatório. Eu estou aqui em casa hoje, mas estourou uma guerra. O Brasil declarou guerra contra o país X. E eu, Breno, fui convocado. Primeiro, eles convocam quem está no exército, mas eles vão convocando quem está na, se eu não me engano, o termo correto é na reserva, né? Eu fui convocado. Então eu fui convocado para quê? Para manutenção da ordem interna ou de guerra. E esse artigo traz algumas informações importantes. Ele traz, nesse caso, se eu for convocado para manobra, exercício, manutenção da ordem interna ou guerra, eu tenho o direito de retornar ao meu trabalho depois, na mesma função e emprego que eu exercia, e eu recebo, olha só, eu recebo 2/3 da minha remuneração. Eu recebo 2/3 da minha remuneração durante o período de convocação. Ou seja, eu estou recebendo salário, não estou? Estou. Ah, estou recebendo inteiro? Não, mas eu recebo 2/3? Sim, então é o caso de interrupção do contrato de trabalho. Porque eu recebo 2/3. Então, se eu fui convocado para a guerra, eu não estou no serviço militar obrigatório. Eu estou na reserva, estou fora. O que vai acontecer? Eu vou ser convocado para a guerra e nesse período eu recebo 2/3 da minha remuneração. E além disso eu tenho assegurado o retorno ao trabalho, função de emprego e recebo esses 2/3. Beleza, pessoal? Até desliguei o ar porque achei que tinha ficado frio, agora eu vou ter que ligar de novo. Vamos lá. Casinho um pouquinho difícil, né? Então, serviço militar são 3 hipóteses de discussão do contrato de trabalho. 3 hipóteses, tá? Nós temos uma suspensão e 2 interrupções. Beleza? Tranquilo? Um outro caso agora que eu quero falar com você é o que nós chamamos de layoff. Layoff. Professor, layoff.
Você precisa. Eu tenho apostado nisso daqui. Você precisa ler o artigo 476A da CLT. E quanto a esse ponto aqui, pessoal, eu já vivenciei isso daqui. Eu vou passar só as informações que são relevantes, normalmente caem em prova, tá? Eu já vivenciei isso daqui na pele. Mas eu trabalhava no escritório de advocacia, pessoal, que era de reclamante e pegava os trabalhadores demitidos das montadoras, das grandes montadoras no ABC Paulista. A aulinha hoje vai ser demorada, estamos com 47 minutos aqui. Nós estamos falando tudo de interrupção e suspensão. Vamos lá, que já estou terminando aqui. Layoff é a última parte. Não deixa de assistir. Então é o seguinte, o que é o layoff? Vamos lá. O layoff é considerado, já vamos colocar aqui, ó, é considerado uma suspensão do contrato de trabalho. E o que acontece, meu querido aluno, minha querida aluna, no layoff? O contrato ele é suspenso, nós temos um período, eu vou te falar já, em que o empregado ele participa de um curso ou de um programa de qualificação profissional que é oferecido pelo empregador. Ou seja, vai suspender o meu contrato para eu estudar. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer um programa de qualificação profissional que o meu empregador vai fornecer. E eu vou te trazer um exemplo, pessoal, de o que eu via na prática quando eu trabalhava nesse escritório. Como nós advogávamos contra as grandes montadoras, nós passávamos por um cenário de crise, né? O cenário ali de montadoras nunca foi um cenário tão fácil, né? Sempre estava em crise, segundo elas. E para não demitir os funcionários, essas montadoras, diante da crise, da venda de carros, à época, elas tinham algumas saídas. Primeira saída, ela dava férias coletivas, concedia férias coletivas. Beleza, vamos parar ali o setor e tal, 30 dias de férias coletivas, por exemplo, 20 dias de férias coletivas. É normal entre 10 e 20 dias, né? 20 dias de férias coletivas, beleza. E aí eles retornavam. E não tinha mudado nada no cenário. Porque tinha aquela grande produção de carros e tudo, e depois não vendia, ficava no pátio, as concessionárias reclamavam, então eles tinham que reduzir a produção. Então o primeiro ponto, dar férias coletivas. O segundo ponto é justamente o quê? Negociar o layoff. Que é essa suspensão do contrato de trabalho que vai de 2 a 5 meses. Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Ele vai de quanto em quanto tempo? Vai de 2, pode ser de 2 a 5 meses. Para o quê? Para participação. Olha só. Participação de curso ou programa profissionalizante. Ou programa profissionalizante. Ou programa de qualificação profissional. Vamos colocar aqui, melhor, né? Programa de qualificação profissional, que é o quê? Presta atenção. Oferecido pelo empregador. Então eu vou parar, pessoal, para me qualificar melhor. Vai ter um curso técnico, um curso mais teórico, mas que vai me ajudar. Só que o meu contrato de trabalho ele pode ficar suspenso de 2 a 5 meses. Só que não é simplesmente o meu empregador virar para mim e falar, olha, vai lá e estuda. Não. Nós temos um critério aqui. Precisa de negociação coletiva, ou seja, tem que estar previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva, mais concordância expressa do empregado. Por exemplo, vamos supor que foi negociado lá com o sindicato, constou em acordo coletivo que o setor de pintura vai parar por 3 meses. Está dentro do prazo? Tá. Está em negociação coletiva? Foi previsto negociação coletiva? Sim. E essa parada é para participar de um curso, de um programa de qualificação profissional que é oferecido pelo empregador. Outro requisito completo? Completo, beleza. Só que, além disso, você precisa da concordância do empregado. O empregador não pode impor. O empregado tem que falar, não, eu quero ir, eu quero aprender.
Porque se o empregado fala não quero, na teoria, o empregador tem que aceitar. Essa concordância ela tem que ser formal, pessoal. Tem que ser formal. Beleza? Depois da negociação coletiva e da negociação individual, o empregador tem que comunicar com pelo menos, tem que comunicar ao sindicato com pelo menos 15 dias de antecedência da suspensão contratual. Ou seja, se a suspensão vai ser no dia 1º do mês que vem, o empregador tem que comunicar ao sindicato com 15 dias antes. Ó, vai ser o setor tal, com os empregados X, Y, Z. Certo? Depois que finalizou, vou até colocar em cor diferente aqui. Depois que negociou, teve o curso, tudo certinho, passaram os 3 meses, beleza, tranquilo. O empregador, ele não pode suspender esse contrato de trabalho por pelo menos 16 meses. Nessa hipótese, por 16 meses. Vou até colocar aqui. Ó. Olha só. Proibição de novo layoff por, olha só, 16 meses. Então, se o layoff foi negociado e iniciou hoje, o empregador ele não pode ter um outro layoff pelos próximos 16 meses. Tranquilo, pessoal? Beleza? E durante esse período, não sei se vocês perceberam, é uma suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, vamos pegar esse nosso exemplo de 3 meses? Eu, Breno, que sou empregado do MEC aqui, não vou receber por 3 meses. Não vou. Só que o meu empregador, ele pode conceder, presta atenção. O empregador pode conceder uma ajuda compensatória, que eles falam, né? Uma ajuda compensatória. Ela é o que, pessoal? Mensal. Uma ajuda compensatória mensal. Mas toma muito cuidado. Essa ajuda compensatória mensal não tem natureza salarial. Porque pensa, vai ser uma suspensão do contrato de trabalho. O empregador, em tese, não tem que me pagar salário. Só que lá no acordo coletivo ou na convenção coletiva, ela fala que o empregador ele vai conceder R$300 por mês, R$1.500 por mês, R$5.000 por mês, durante o período de suspensão, como uma ajuda compensatória mensal. Já que você vai ter que fazer o curso, eu estou te dando o curso, mas você não vai receber salário, eu vou te ajudar financeiramente também. R$5.000 por mês. Mas, vamos pensar grande, R$50.000 por mês. Eu gosto sempre de pensar assim, pessoal. Vai receber R$50.000 por mês de ajuda compensatória. Só que esses 50 não tem natureza salarial, ou seja, é indenizatório. Beleza, é indenizatório, ok? Se nós tivermos algum benefício concedido pelo empregador durante esse período de suspensão, os empregados têm direito de receber, tá certo? Tem direito de receber. Agora, o que você tem que prestar atenção? Se nós tivermos alguma dispensa do empregado nesse período de suspensão contratual, ou seja, nesses 3 meses que nosso contrato está suspenso, ou nos 3 meses subsequentes ao retorno do trabalho, ou seja, eu participei, nesses 3 meses eu fui demitido, tem uma penalidade para o empregador. Ou eu passei os 3 meses no curso, voltei e o meu empregador me demitiu dentro de 3 meses depois. Então, olha só, olha aqui. Você tem demissão. Demissão durante o curso ou até 3 meses após o retorno. Ou seja, se o meu empregador me demitir durante o período de suspensão, ou seja, durante o curso, ou retornei em até 3 meses após o retorno, ele tem que me pagar uma multa. Pagamento de uma multa. E qual é o valor dessa multa? No mínimo, bem amassadinho aqui, galera, no mínimo,
100% da minha remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Então, se a suspensão foi agora, em junho, a minha remuneração em maio era de, vamos colocar aqui, 25 mil reais. Eu ganhava 25 mil reais. O meu empregador vai pagar de multa pelo menos 25 mil reais, que é 100% da remuneração. E eu falei remuneração, não falei salário. Eu falei remuneração no mês anterior à suspensão. Perfeito, pessoal? Tranquilo? E aqui, é claro, ele pode ter alguma outra multa na convenção coletiva, enfim. Mas para o empregado individualmente, no caso individualmente, ele tem que me pagar pelo menos 100% da minha remuneração do mês anterior à suspensão. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Ok. Professor, para finalizar, pode ter prorrogação do prazo? O meu contrato, vamos supor que foi suspenso por 5 meses. É de 2 a 5, suspendeu por 5. Pode ser prorrogado? Pode. Desde que seja por uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, tenha a minha concordância formal e o meu empregador tem que arcar com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação. Para esse período, vamos supor que vai colocar para mais 3 meses. O meu empregador tem que arcar com o valor da bolsa de qualificação profissional para mais esses 3 meses. Tranquilo, pessoal? Vamos supor, para finalizar, prometo que vou finalizar agora. Vamos supor que o meu empregador, presta atenção, vamos supor que o meu empregador, ele suspendeu meu contrato por esses 3 meses, não pagou nada, mas não me ofereceu o curso. Ele fraudou. Ele fez isso só para não pagar salário para ninguém. O que vai acontecer? Se durante esse período de suspensão não for ministrado o curso, nem o programa de qualificação profissional, ou até mesmo, tipo, ele suspendeu, tá tendo o curso, só que eu fiquei prestando serviço para ele normal. Não há que se falar em suspensão. A gente descaracteriza a suspensão. E aí o empregador tem que pagar o salário desse período, os encargos sociais, os tributos, tudo normal, e também as penalidades cabíveis em acordo com a convenção coletiva. Ou seja, se o empregador fraudar, vou colocar esses povos aí, ó, a suspensão para não pagar salário, não vou oferecer nada. Nós não temos suspensão, ele vai ter que pagar os salários e os encargos sociais desse período e, além disso, pagar as indenizações previstas em negociação coletiva. Eu avisei que a aula, no começo, seria mais fácil. O que vocês acharam? Um pouquinho mais difícil, né? 1 hora de aula. 1 hora de aula para falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Eu aposto que pouca gente sabia desse caso do serviço militar, principalmente da convocação e do layoff também, pouca gente. Lembra desse exemplo da montadora de veículos? Nunca mais vocês vão esquecer. Perfeito, pessoal. Até esquentou aqui, depois de uma aula dessa. Muito obrigado pela sua confiança aqui no curso Revisa MEC por mais uma vez. Eu estou à disposição para te ajudar no que for necessário. Tá? Então volta. Volta o vídeo, pausa a aula, faz o print e vai estudar isso porque vai cair. Vai cair serviço militar e vai cair layoff. E eu tenho certeza que você que é aluno MEC, você que é aluna MEC, vai acertar, essa questão. Beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau e bons estudos.